Este vídeo é sobre as emoções negativas. Olá, eu sou Fabiana Santos e neste vídeo eu vou responder uma pergunta que foi feita neste canal aqui. E a pergunta foi a seguinte: quantas rodadas de EFT eu preciso fazer para me livrar das emoções negativas? E quando eu vi essa pergunta, que aliás é excelente e eu quero agradecer, eu me vi diante também da oportunidade de esclarecer de uma forma bem mais profunda a respeito das emoções negativas. A minha ideia nesse vídeo aqui é dar uma resposta completa para essa pergunta aparentemente simples. A pessoa que fez a pergunta talvez tenha pensado que eu pudesse responder assim: uma rodada, duas rodadas, três rodadas, depende do grau, uma rodada, depende do grau, duas rodadas, depende do grau, três rodadas. Não é essa a resposta que eu vou dar. A resposta que eu vou dar começa com uma consideração do que é que nós estamos falando quando falamos sobre emoções negativas. Então você está aqui, você está querendo florescer, você está buscando exercitar, usufruir do potencial que você tem aí dentro e muitas vezes não consegue acessar. Você está querendo melhorar seus relacionamentos, você está querendo se sentir melhor diante da vida, ter mais energia, mais alegria, mais entusiasmo para correr atrás do que você quer, para alcançar seus objetivos, seus sonhos, descobrir o seu propósito, enfim. E no meio disso tudo você está buscando EFT para poder se sentir melhor, para poder se livrar das emoções negativas. Então vamos entender um pouco melhor do que é que nós estamos falando exatamente. E eu quero começar dizendo o seguinte: é uma classificação, meramente uma classificação, você chamar uma emoção de negativa ou de positiva. E é uma classificação científica. Qual é o critério para ela ser considerada negativa? Ela gera mal-estar. A experiência dessa emoção, que é chamada negativa, ela gera mal-estar. Por outro lado, uma emoção que gera bem-estar é considerada uma emoção positiva. Então, é meramente uma classificação. E isso está muito distante da noção de útil ou inútil. Uma emoção negativa não é uma emoção inútil. Não existe emoção inútil. A emoção é sempre uma informação que você está recebendo do seu sistema. Então, como você sente e aquilo te incomoda, é um indicador, é um aviso para você. Algo precisa ser feito aqui. Olha, tem algo que exige a sua atenção. Então, por mais que ela cause mal-estar, ela nunca é inútil, ela nunca é indesejável, no sentido de que você tenha que se livrar permanentemente das emoções negativas. A gente precisa das emoções negativas, muitas vezes, para poder reagir ao ambiente que a gente está inserido. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você está caminhando na rua e ali você está vendo que tem duas pessoas brigando. E aí você fica na dúvida se você vai interferir, de que forma você vai interferir. Quando você se dá conta, vem uma terceira pessoa e agora são 2 contra 1. E você começa a perceber uma injustiça naquilo ali. E aí você começa, daquela percepção de injustiça, começar a ter raiva do que está acontecendo. Só que você tem, ao mesmo tempo, medo de chegar lá e interferir, porque como é que você vai, no calor da situação, interferir e acabar se machucando também? Porque afinal de contas você está indo buscar seus filhos na escola e agora você vai se atrasar. Então imagina essa situação. Diante de uma situação como essa, você está sentindo medo, e o medo é útil para você, porque o medo, embora ele seja considerado uma emoção negativa, ele está te dando um alerta de que aquela situação é potencialmente perigosa para você. Você está sentindo raiva, você está indignado porque é uma covardia, são 2 contra 1. Então, essa raiva que você está sentindo, essa indignação, ela é importante para você também, porque você está identificando no ambiente uma situação que requer algum tipo de interferência, uma situação que não pode permanecer daquela forma, uma situação que está mexendo com você, no seu nível ético, no seu nível da justiça,
Então você está reagindo ao que está acontecendo. E é útil que você se sinta assim. Percebe? Por mais que seja ruim se sentir assim, cause mal-estar, mas é totalmente adequado ao que você está vivendo. Está me acompanhando? Então, essas emoções que estão acontecendo, elas são necessárias. Você está inserido aqui, agora você pertence a esse mundo. E você reage ao que está acontecendo ao redor. Agora vamos lá. No calor da situação, você está com medo, você está com raiva, você está preocupado porque vai se atrasar para buscar seu filho na escola. No calor da situação, qual é a melhor medida a tomar? Bom, você já teve essa informação. Seu sistema já te passou toda essa informação emocional. O que você vai fazer agora? Você vai buscar se acalmar para poder decidir da melhor maneira qual é o melhor comportamento naquela hora. O que é muito importante que você saiba é que a gente busca trabalhar as emoções negativas por causa desse efeito mal-estar, porque quando você está se sentindo mal, você não pensa direito. Mas não que a emoção não sirva para nada, não que ela não tenha sua função. Ela tem sim uma função importantíssima. Todas as emoções têm utilidade, todas elas têm uma função que elas estão cumprindo num dado momento. A ideia é, uma vez que você tomou consciência do que você está sentindo, agora você vai lidar com isso da melhor forma. E aí você muda o seu estado emocional para poder se adequar à situação. Na hora que você se acalmou, no nosso exemplo, você consegue pensar, será que eu ligo para a polícia? Será que aqui dentro dessa loja que está aqui do lado eu posso buscar ajuda? Quantas rodadas de EFT eu preciso fazer para me livrar, vamos repensar esse me livrar das emoções negativas. Primeiramente, antes de você se livrar das emoções negativas, tudo que eu falei até agora é para dizer que você precisa aceitar tudo que você está sentindo. Quando a gente faz as frases de preparação, apesar de eu estar sentindo raiva nessa situação e não saber o que fazer, eu me amo e me aceito profundamente, completamente, é nesse momento que você está repetindo essa frase, que você está de fato assimilando essa noção de aceitar tudo o que você está sentindo, de não rejeitar uma parte de você, de não negar algo que está dentro de você. Então é com essa postura de aceitação, em primeiro lugar, que EFT vai funcionar da melhor forma. Talvez eu nunca tenha falado isso tão explicitamente num vídeo como eu estou falando agora, nesse vídeo aqui. A aceitação é o começo para você usar o exercício de EFT, é o começo para você mudar. O primeiro passo da mudança é aceitar. Agora que você aceitou, quantas rodadas você precisa fazer para trabalhar a emoção negativa? Bem, depende da emoção, depende da intensidade da emoção. Qual é a recomendação? Que você meça. Em primeiro lugar, que você delimite muito bem e meça numa escala de 1 a 10, uma escala subjetiva, quer dizer que só você entende dessa escala. As emoções são pessoais, cada pessoa sente de um jeito. Então você vai pensar o seguinte: 10 é a máxima carga que eu consigo aguentar dessa emoção e 1 é a mínima carga. Então nessa escala de 1 a 10, como é que eu tô? Mede, faz uma rodada. E agora, como é que eu tô? Se você estava no 9, caiu para 7, caiu para 6? Ou foi para o 10? Porque pode acontecer de intensificar. E aí você faz mais uma rodada. E agora? Estava no 9, foi para o 10, foi para o 7 agora? Tudo bem, 7 ainda está incomodando. Faz mais uma rodada. Até você chegar num nível mais ou menos 3, 4. Você vai sentir que você se aliviou e não precisa mais trabalhar aquela emoção. Não tem uma fórmula mágica, uma quantidade mágica de quantas vezes você precisa fazer cada rodada. É muito, muito variável isso tudo. E eu quero aproveitar, já que estamos falando sobre isso, para convidar você
para fazer parte do grupo Quero Mais da Vida. Eu vou entrar nas próximas semanas numa jornada com várias masterclasses, com temas em que a gente vai fazer sessões completas de EFT. E isso tudo vai ficar muito mais claro para você. Como é que a coisa funciona na prática. Essas sessões são uma grande oportunidade para você observar como é que as suas emoções vão mudando a configuração. A gente está trabalhando a mesma questão. E a emoção que está aparecendo primeiro é a raiva. Aí a gente trabalha a raiva, o que surge? A frustração, por exemplo. A gente trabalha a frustração, o que surge? A tristeza. E por aí vai, a gente segue trabalhando. Então o número de rodadas é difícil de dizer, porque depende muito da questão que a gente está trabalhando. E vai ser fantástica essa jornada que você está convidado. Eu vou colocar em algum lugar desse vídeo aqui um convite para você fazer parte desse grupo e eu realmente espero que você venha. Então tá aqui, procura aí em algum lugar, clica, coloca lá seu nome, seu e-mail, você vai receber um convite para entrar no grupo. E eu pessoalmente vou aceitá-lo. É isso, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aqui se você achar que deve. E a gente vai se ver nos próximos vídeos, nos vídeos anteriores. Enfim, tchau!